Mercado Imobiliário. Oferecimento MN Imóveis. Criar imóveis planejados. Compra certa. Construtora Paiva Gomes. André Oliveira Imóveis. Contrel Construções. Portal Imóveis. Capital Negócios Imobiliários. Aliança Imobiliária e Construtora Massai. Você vai conhecer comigo no programa de hoje um novo espaço gastronômico de Mossoró, o Maison Gastronomia, um projeto desenvolvido pela arquiteta Ana Angélica Paiva. Você está acompanhando comigo no programa de hoje o novo espaço gastronômico de Mossoró, Maison Gastronomia. Um projeto super bonito, super aconchegante, desenvolvido pela arquiteta Ana Angélica Paiva. Ana está aqui do lado da gente para conversar um pouco sobre todo esse projeto e como foi desenvolvido. Bom, em primeiro lugar, agradecer a sua presença no mercado imobiliário. Você, junto com Rejane Torres e com Sara, foram as primeiras arquitetas a ser entrevistadas no programa. Então, é um prazer você de volta com a gente. Agora fala para os telespectadores como foi a concepção desse projeto, como é que começou tudo isso. Tuca, aqui assim, nós partimos de alguns pontos que eu considerei bem importantes, né, no projeto. Primeiro, a gente tem que dar uma ênfase à questão da localização, né, do restaurante. A gente está aqui numa área, num setor, no corredor cultural da cidade, né? A gente está aqui do lado do Memorial da Resistência. Nós temos aqui referências da cidade, culturais, a própria praça de convivência, né? Tem um pouco esse apelo também. Então, assim, foi uma coisa que de cara chamou muito a atenção e que a gente não teria como ignorar, né? Ana, teve, dentre tantas preocupações, né, para desenvolver o projeto, teve a questão também de aqui ser a casa da família. Pois é. Então, isso foi um ponto que, desde o início, saltou muito, assim, aos meus olhos, né? A casa foi a casa dos pais de Dona Lisete, uma casa dos anos 50. Então, assim, tinha a questão do próprio apego da família à casa. Eles viveram aqui, a própria Renata, né, nasceu aqui, os irmãos e tudo. Então, isso foi uma coisa que eu vi que não tinha como ser, né, colocada em segundo plano. Então, assim, dessa forma a gente procurou, porque a casa, na verdade, era uma casa bonita, né? E tinham elementos interessantes. Então, mesmo tendo em vista que a gente precisava adaptar o espaço à nova condição, né, ao novo uso, às novas funções. Então, dentro do possível, eu procurei manter elementos, né, fazer um pouco desse resgate. Nós descascamos até essa parede aqui, né, branca. A gente descascou, viu que era uma parede com um tijolo original, né, o tijolo, aquele tijolo de barro e tudo. Não havia condição de usá-la tal como ela estava, né, porque realmente estava um pouco complicado, mas assim, a gente deu uma pintura, mas a parede é uma parede original, né, procurou deixar o mais natural possível. Existia também um piso de taco aqui, que também não, boa parte já estava bem, né, não tinha mais condição de uso, mas o que foi possível a gente também manteve, né, ter o ambiente reservado também tem o piso original. A casa contava com um piso lindo de mosaico, que também não teve como a gente aproveitar, até a gente ficou bem triste por isso, mas assim, a gente acabou utilizando esse mosaico em outra parte do projeto. A gente tem um mosaico na fachada, alguns desses mosaicos são originais da casa, outros no jardim. E o que compôs, juntamente com esses elementos, foram outros materiais e outros elementos que eu procurei fazer com que ele se harmonizasse com o que a gente tinha de original e que acabasse também por valorizá-los, né? Então, assim, a casa ela foi modificada, procuramos conservar e procuramos também assim, dar o toque, assim, não tem como dar o toque da época, né, completamente, mas assim, o charme, o próprio, assim, o aconchego, até assim, o fato de que assim, a cliente, né, isso também é uma coisa muito interessante de ser dita, assim.
Renata, que estava à frente, né, de obra, né, nos reunimos várias vezes e tal. Ela é uma pessoa que tem um senso estético, assim, apurado, né? Ela tem uma sensibilidade artística, né? Então, isso, assim, ajudou muito a que a gente criasse essa sintonia e a coisa fluísse. Né, que assim, às vezes o arquiteto não tem muita oportunidade de dar vazão à ideia. Então, assim, aqui eu me senti muito à vontade para dar vazão a isso, sabe? Assim, ela acatou muito. Claro que a gente somou muitas peças que estão aqui, ela já tinha, né? Coisas dela mesmo, que já viajou muito e tinha. Assim, até a questão de utilizar obras de arte realmente de peso, assim, aqui, ela investiu nisso, ela achou importante, né? Que às vezes a gente, enquanto profissional, arquiteto, então a gente acha legal, mas é difícil às vezes o cliente entender o valor daquela peça, né? Daquela obra de arte e tal. Então aqui a gente utilizou obras de arte até de uma artista local, Clarissa Torres, né? Jovem, mas assim, excelente profissional. Realmente as telas deram o toque que a gente estava querendo aqui. Assim, quebrou um pouco a seriedade do cimento, do tijolo, deu um toque assim, até de humor, a coisa assim. Acho que vocês vão poder ver as imagens das telas. E assim, outra coisa também que a gente procurou focar é a questão da iluminação natural. Né? Renata pediu muito, assim, para que fosse aconchegante, mas não fosse aquela coisa escura de ter que estar sempre com a iluminação toda acesa, né? Então, assim, a gente tem um jardim que capta uma luz natural bacana e que eu procurei também no projeto de iluminação usar muito luz amarela. A gente tem a luz branca em determinadas situações, mas assim, a luz amarela está muito presente também, que tem essa propriedade de deixar a coisa mais aconchegante, né? Valorizar algumas peças e tudo. Então é isso, assim, eu procurei fazer a coisa harmonizar, né? Assim, os materiais, eles são coerentes com essa proposta de ter a coisa assim charmosa, aconchegante, assim, nunca foi ideia dela ter um restaurante amplo, muito grande, né? Então já se sabia que era uma coisa mais assim, uma coisa menor, uma coisa não para tantas pessoas. Então, a gente utilizou o cimento queimado no piso, usamos muita madeira, né? A madeira tem um poder fascinante nesse sentido, assim, de deixar o ambiente com uma personalidade interessante e aconchegante. Então, aqui também eu gostaria de citar o jardim, que eu também acho que é um ponto forte aqui do restaurante, né? Como eu já falei, que a gente tentou priorizar a iluminação natural. O jardim, que até de autoria de Renata, a paisagista foi ela, assim, a gente trocou uma ideia, mas ela tomou a frente. É uma proposta também diferente, a gente fez uma coisa suspensa na parede, bem minimalista, não tem muita coisa. Foi lá no jardim que, em boa parte, entraram os mosaicos, que eu falei, né? Tem uma fonte que vai dar um pouco essa coisa passar um pouco da tranquilidade, né? A gente sabe que aqui o pessoal vem muito assim do trabalho, um pouco agitado, e dá uma parada aqui. Então, assim, o conceito ele foi uma coisa ampla, assim. Tem a questão arquitetônica, foi trabalhada nesse sentido, a parte do marketing, até assim, de ter a coisa do relaxar um pouco, de dar uma parada no trabalho, vir aqui conversar um pouco, uma coisa mais sossegada, né? Uma musiquinha suave, tomar um bom vinho, ligando o ambiente ao prazer realmente de comer, de tomar uma boa bebida e de conversar. Bom, eu soube que teve vários toques, né? Várias inspirações, mas também teve um certo toque europeu, né? Como é que foi isso? Foi, pois é. Assim, na verdade, o sócio, o companheiro, né, o marido de Renata, ele é europeu, né, espanhol. E a própria Renata morou um tempo no exterior e tudo. Então, assim, eles tinham ainda essa ideia assim, de um ambiente ficar um pouco com cara assim, de bistrô. Aí é onde entra a questão do acolhimento, de ser aconchegante, de não ser aquela coisa muito ampla, né? Apesar de aqui não ser um bistrô, ser um restaurante, e isso não se pode perder de vista, mas assim, você pode, assim, sente um pouco isso.
dessa tentativa de se aproximar dessa linguagem europeia no sentido do bistrô francês, assim, da coisa mais aconchegante e tal. Ana, agora sim, para a gente finalizar, como é que é para você, né? Você concebeu tudo e tal, vocês conversaram, você e a Renata, o Miguel, todos juntos, e você vê agora tudo pronto, como você imaginou. Antes era uma outra casa, era uma outra coisa, foram uma série de reformas, um tempão de trabalho. Como é que é para você agora, tudo assim, do jeito que está? Olha, é até difícil de falar, mas assim, é até emocionante, realmente, assim, porque o arquiteto, de uma maneira geral, assim, a gente sempre sente prazer, né? O projeto ele tem um pouco dessa coisa de filho, assim, eu sinto dessa forma, assim, brota da gente, envolve questões assim emocionais, a gente se doa muito. Mas quando a gente tem a oportunidade de fazer um projeto e que assim ele é respeitado, sabe, assim, a gente tem a oportunidade de realmente mostrar assim que a intenção ela é alcançada, valorizada, é muito prazeroso assim você saber que ali ficou como você pensava, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade não, apesar de não parecer assim, muitas vezes a gente até concebe uma coisa bacana e tudo, mas no processo essas coisas às vezes são desvirtuadas, o cliente às vezes muda, a execução não é bem feita. Então, assim, eu acredito muito que um projeto bem sucedido, uma obra que finalizou num resultado positivo, ela não é também só mérito do arquiteto. Eu não vejo dessa forma. Assim, eu acho que para que aquilo terminasse bem e que o resultado fosse alcançado, houve aí o quê? Uma boa vontade do cliente, né? de respeitar, houve aí a dedicação do arquiteto, houve uma execução também que primou por um bom resultado, um bom acabamento, né? Que se seguiu a ideia. Então, assim, eu tive essa chance aqui. Assim, tive a chance de ter uma ideia, de a ideia ser executada, de ser respeitada, dos detalhes serem, sabe, assim, de o cliente, eu senti que o cliente gostou, que isso também para o arquiteto também é fantástico, assim, a gente sentir que no fim o cliente gostou, sabe, assim, porque não, eu acho que assim, o projeto, ele também, claro que o arquiteto tem sua marca, claro que às vezes quando a gente já conhece, a gente olha para uma obra, assim, para um ambiente interno até, a gente às vezes já consegue dizer, né, de quem seria a autoria daquele projeto, isso é natural, porque cada arquiteto tem uma coisa mais forte, uma marca registrada. Mas eu acho que, acima de tudo, o ambiente tem que ter a cara do cliente. Você tem que ver a alma dele ali. Eu acho assim, que quem conhece Renata, a família dela, sentiu muito isso aqui. Assim, que aqui ficou a cara deles, da família, né? Outra coisa também que é bem bacana de falar, aqui, esse ambiente aqui, ele é um restaurante, claro, eu digo assim que um restaurante qualquer um coloca, assim, eu escutei isso aqui recentemente e eu concordei inteiramente, assim, um restaurante não precisa de tanta coisa para fazer, mas eu acho assim que construir uma história, né, a marca Maison, né, de mais de 20 anos aí no mercado, muito acolhida pelo moçoroense, né? Não é para qualquer um trabalho de família, a família se doa muito por isso aqui. E também foi uma coisa que você consegue ver aqui no espaço, a homenagem que ela faz à família, assim, fotos, a gente também procurou trazer um pouco da história da família para cá, porque eles são assim, né? São muito assim, família. Então, assim, o próprio seu Renato está aqui em diversos locais, assim, porque teve uma história com futebol e tal, e a gente achou bacana mostrar isso, assim. Lá na entrada a gente tem muitas fotos antigas, matérias de jornal antigas, referentes ao estabelecimento, à família e à própria história do pai dela e tudo. E foi nesse contexto, nessa tentativa de fazer o restaurante ficar aconchegante, com cara da família, né? Um respeito à casa, à história da casa, ao local onde a gente está inserido aqui dentro da cidade, no trecho urbano onde a gente está. Então, o projeto foi resultado disso, de toda uma reflexão em cima disso, e eu acredito profundamente assim, que o resultado, ao meu ver, foi alcançado, e eu fico bem feliz com isso.
No quadro Direito Imobiliário do programa de hoje, nós vamos conversar com o advogado Ramires Fernandes sobre o que caracteriza o atraso na entrega de um empreendimento, um condomínio, um apartamento, uma casa. Ramires, mais uma vez obrigado pela sua presença. O que a gente pode dizer que caracteriza o atraso na entrega de um empreendimento, seja num loteamento, num condomínio fechado, numa casa, ou seja, num imóvel? O consumidor, quando ele vai entabular o contrato de compra e venda de um bem imóvel, seja apartamento, seja casa, seja terreno, lá consta o cronograma da construtora com relação ao início da obra, o planejamento do andamento da obra, bem como o prazo para a entrega dessa obra. Tem acontecido recentemente muito no mercado a questão do atraso na entrega dessa obra. O que é que caracteriza o atraso na entrega da obra? Seria basicamente o não cumprimento do prazo estabelecido no contrato. Existe uma margem prevista na lei de que a construtora, num contrato a longo prazo, se ela não cumprir aquele prazo previsto no contrato, ela pode exceder até 6 meses, além do prazo fixado no contrato. Ultrapassou esses 6 meses, o consumidor já pode exigir alguma reparação em virtude da construtora. Quando se caracteriza esse atraso na entrega, o que o comprador, o consumidor, pode fazer para recorrer? Pois é, o consumidor ele tem que estar bastante atento no momento da assinatura do contrato. Discutir com a construtora como é que é o cronograma de planejamento para ver se encaixa naquele prazo que foi fixado no contrato para a entrega da obra. Salutar, importante, constar no contrato uma cláusula penal. Que seria isso? Seria uma penalidade colocada para a construtora no caso de não entrega da obra no prazo estipulado no contrato. Geralmente se fixa multa mensal, multa diária, pelo tempo que extrapolar previsto no contrato. Então é interessante no contrato observar a fixação dessa cláusula penal, que geralmente é uma multa. Quais os cuidados que o consumidor pode ter para evitar esse tipo de atraso? A orientação que a gente dá ao consumidor sempre é cautela, certo? Na escolha da construtora que vai entabular o negócio. Geralmente procurar construtoras idôneas, procurar aquelas construtoras reconhecidas no mercado, que já tem um serviço prestado, entrega várias obras, e verificar o histórico de entrega. Se é uma construtora idônea que faz a entrega regularmente, cumpre o contrato na forma entabulada com o cliente, então é um bom início. Discutir as cláusulas contratuais. Se o consumidor achar que o contrato está muito rebuscado, que não tem conhecimento técnico para discutir e entender as cláusulas contratuais, a orientação é buscar um profissional da área jurídica, um advogado, a fim de que o auxilie na interpretação desse contrato, para que ele saiba exatamente o que é que está assinando. Assinar um contrato e entender o que está previsto naquele contrato. Com essas orientações, ele diminui o risco de ter um imóvel que sofra atraso na sua entrega.